Amém. Você crê que Ele está em nosso meio? Amém. Você crê que você faz parte dessa festa? Amém. Glória a Deus. E você crê que o único digno de receber toda a glória é o Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso, porque temos provado dessa grandeza. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Passaram bem o dia? Amém. Irmão Isaías, prazer de ver o irmão, com filho amigo. E Deus abençoe o irmão Isaías em sua casa. Amém. Família, né? O irmão Isaías é sempre bem-vindo. Amém. Quantos consideram o irmão Isaías da casa? Amém. Vou pedir para ele ficar de pé na fila da casa. Ele faz parte da nossa família, né? Amém. Graças a Deus. Então, nós tivemos hoje pela manhã uma escola dominical maravilhosa, né? Uma bênção. Os irmãos faltaram, como alguns estão faltando agora, mas tem sido uma bênção, não tem? Amém. Deus o Espírito de Deus tem falado para nós. Tem falado? Tem falado de forma tremenda. É verdade. Como eu falei para os irmãos esses dias, nós estivemos agora em Curitiba, lá no encontro, que para mim foi uma bênção muito grande em todos os aspectos. O encontro foi importante para mim. Eu precisava ir realmente, foi preciso estar lá, né, pelo que como Deus tratou conosco, né, os irmãos que pregaram ali, as reuniões ministeriais, foi uma bênção. Amém. Amém. Deus usou tremendamente, né, os irmãos que vieram da Colômbia, os dois pastores que pregaram na reunião ministerial. Eu me lembro que um falou sobre a milícia, né, celestial. Pastor Oscar Fuentes, né, tem pronúncia. Mas a primeira vez que ele veio no Brasil, o pastor Manuel já os conhecia, e ele trouxe eu parecia um menino. Glória a Deus. Um homem assim, que a gente conheceu assim, a primeira vez que ele veio no Brasil, ele trouxe uma mensagem e pregou na sexta-feira à noite para toda a congregação. Eu preguei na abertura. O outro pastor que eu não lembro pregou na quinta noite. E esse Oscar Fontes pregou na sexta. O irmão Jorge Smith no sábado à noite. E encerrando pela manhã pregou o pastor Natália da cidade do Gama, ali no Distrito Federal. E também tivemos o irmão Jorge Smith, o genro do profeta, falando em duas reuniões pela manhã para nós pastores, que foi algo sobrenatural. Glória a Deus. Uma bênção. Por isso que é importante um ministro, um pastor estar presente nessas reuniões, porque isso traz um crescimento. O profeta desta era diz que nós devemos estar reunidos, os pastores, para assim, tratar das coisas mais profundas, né, do reino, da palavra. Precisamos estar reunidos, né? Isso. E quando nós nos reunimos aqui, a parte da noiva, é também para edificação. Amém. Para sabermos o que Deus trouxe por meio do mensageiro para nós. Porque nós temos uma mensagem. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Nós temos uma mensagem. E essa mensagem é o alimento que está nos preparando para o rapto. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Amém. E quantos estão sendo preparados para esse dia? Amém. Você crê que isso está prestes a acontecer ou não? Amém. Está. De acordo com a mensagem, com o mensageiro, e com os acontecimentos que nós estamos vendo e ouvindo, está bem pertinho isso acontecer. E bendito seja Deus por isso. Aleluia. O irmão Mário falava agora há pouco, orava pela mãe dele, que não está assim, com algum incômodo. Mas nós sabemos que nada não é bom quando isso acontece.
Deus não leva ninguém a julgamento sem antes adverti-lo. Todo ser humano é advertido. Ele é, ó, não faça isso, cuidado com isso, muito cuidado com aquilo. Ele é advertido. Agora ele prossegue se quiser. Mas a advertência vem. Amém. Vem ou não vem? Amém. Vem, Deus manda. Deus mandou uma mensagem com um mensageiro para nos advertir. Glória a Deus. E quando você foi advertido, você ouviu, né? Você deu crédito, você creu, então você parou, voltou-se para a palavra para ver o que a Bíblia diz a respeito desse mensageiro, e você viu que isso é verdade. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é a graça de nós termos o Senhor Jesus na nossa vida. Amém. Podemos ouvir e ler essas mensagens que Deus trouxe para cada um de nós. Verdade ou não é verdade? Agora nós temos que ter um cuidado, porque a coisa está desandando. A coisa está meio que dando voltas. Muitas pessoas têm pego atalhos, achando que atalho é o caminho mais fácil. E Morgana fala sobre essa questão de atalho. Não é uma coisa boa pegar atalho. Nós vamos pegar um atalho que fica mais curto o caminho. É onde está o perigo. Se existe a estrada, vá pela estrada. Para que pegar atalho? Mas muitos têm pego atalhos, né, na vida cristã, ou entre aspas, chamada vida cristã, e estão pegando atalhos e achando que isso é normal, porque os tempos mudaram, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Amém. Então nós temos que seguir uma mensagem. Amém. Verdade ou não é verdade? Nós vimos pela manhã que o profeta disse: se você é um cristão, né, nós temos os nossos costumes vêm de cima. Né? Nós temos que viver de acordo com os costumes lá de cima. Amém. Onde mulheres não cortam o cabelo, não usam shorts, não usam maquiagem, não usam joias, e andam como verdadeiras damas, e os homens não fumam, não roubam, não ficam mascando fumo, chiclete, né, nas reuniões, e contando piadas e assim por diante. Somos todos santos que obedecem a palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos abrir as Escrituras em 2 Crônicas, no capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. A partir do verso 12, nós vamos ver mais uma vez. No domingo nós vemos assim falando algo a respeito dessa mensagem, a invasão dos Estados Unidos, e hoje nós vamos tomar mais uma vez em nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 12 ao 14. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. Amém, meus irmãos? Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças de orar, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos porque esta é a tua palavra. E tu estás em tua palavra. Tu não estás na igreja, tu estás na tua palavra. Amém. Assim nos ensinou o profeta, o mensageiro desta hora.
E nós te louvamos, porque temos o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Amém. Por isso, ó Deus, trata conosco nesta noite, e ser com aqueles que não puderam estar aqui hoje, ou aqueles que ainda vão vir. Ó Deus, guarda todos eles, em nome do Senhor Jesus. Também graças por estes irmãos que aqui estão, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos nos assentar. A invasão dos Estados Unidos. A mensagem que nós temos aqui, para que possamos ouvir a respeito desta invasão que ocorreu e tem acontecido nos nossos dias. Nós sabemos o que é uma invasão, né? Nós sabemos o que é uma invasão. Mas o profeta de Deus aqui, ele está tratando nesta mensagem do que Satanás fez já naquele tempo ainda, quando o profeta ainda estava vivo pregando, de que ele dizia que Satanás, com toda a sua horda satânica, se instalou ali em Hollywood, ali na Califórnia, ali nos Estados Unidos, e trouxe, né, naquele país o que se tem hoje, ou aquilo que nós tivemos um dia na nossa casa, que era a televisão, né, com suas programações, ou os cinemas que tem aí afora, onde um dia, né, muitos talvez aqui já foram aos cinemas e viram aquilo naquela grande tela colorida, que é o que foi ali feito. O diabo trouxe essa invasão ali naquele país, e aqui o profeta trata justamente desta questão. Agora, o mais interessante aqui é ele trazer aqui a questão de, tratando de 2 Crônicas, e falando a respeito do rei Jeosafá. Então nós temos que, para entendermos, nós temos que ir primeiramente para a palavra, depois da palavra temos que ir para a mensagem, porque o irmão Brando nunca baseou ou nunca pregou uma mensagem sem antes ler o texto da palavra. Nunca. Porque ele sempre dizia que a mensagem era Deus trazendo para ele, e o Espírito de Deus levava ele ao texto, e ele trazia a mensagem que o Espírito de Deus lhe dava. Amém, meus irmãos? Então veja, ele diz aqui no parágrafo 33 ou 36, ele diz: nossa cena se baseia esta manhã em uma trágica, uma cena. Nossa cena se baseia esta manhã em uma trágica, e o Antigo Testamento para mim é sempre uma sombra ou um prenúncio do Novo Testamento. Muitas vezes disseram: irmão Brana, por que é que o Senhor toma o Antigo Testamento? Quase sempre toma um texto, o Senhor volta ao Antigo Testamento, ele diz: eu faço porque eu gosto de tipologia. Eu gosto. Minha instrução é muito limitada, como todos sabem. E a única maneira que eu sei para que esteja próximo do certo é ver qual era o modelo. Examinar a planta e ver o qual era. E então eu sei o que é isso. Será um tanto semelhante ao que isto é aqui, porque é simplesmente a sombra deste. E eu sempre olho ao Antigo Testamento para ver o que os filhos de Israel fizeram, ver qual era a punição do pecado. Porque o irmão Brana diz que todo pecado tem que ter uma punição. Tem ou não tem? Amém. Todo pecado tem que ter uma punição. Verdade ou não é?
Ah, você está desejando mal para mim? Eu disse, não, a palavra de mensageiro. O apóstolo Paulo diz aquilo que o homem planta, ele vai colher. Diz ou não diz? Amém. Diz. Né? Aquele que planta tem que colher. Sim? Amém. Então vejamos. Vê qual era a justiça dos profetas, vê o que eram todas aquelas coisas. E então eu terei uma ideia do que isto aqui é, o qual tem prefigurado o que será um desfecho geral no fim. Durante este tempo, o profeta fala aqui, houve uma grande coisa que aconteceu em Israel. Ele estava nas trevas da sua meia-noite. No Antigo Testamento, querendo o Senhor, talvez nos cultos futuros, eu gostaria de mostrar como que as 7 eras da igreja tipificavam no Antigo Testamento. Tinha que ter um profeta para poder ver assim, né? Amém. Como que elas começaram precisamente como no princípio das eras da igreja gentia e desceram diretamente através de uma era negra semelhante e entraram num glorioso tempo de Pentecostes, na caída do Espírito Santo na igreja primitiva, na dispensação judaica. Então, passando por um outro período da igreja gentia, através de uma era negra, e então saindo novamente no milênio, no fim. Quantos creem que nós vamos chegar no milênio? Amém. E quantos creem que o milênio será exatamente como o profeta disse que seria? Amém. E nós temos falado um pouquinho assim aqui pela manhã, como será. Vai ser bênção, não vai não? Amém. Agora tem que crer para poder chegar lá. O irmão Branda pregando uma mensagem falando assim na questão, por exemplo, você chegar, perguntar para um bêbado, uma pessoa, um bêbado, ele passando na rua, totalmente embriagado, você crê em Deus? Ele crê. Se perguntar para uma prostituta, crê em Deus? Crê. Todos eles dizem que crê em Deus. Embora esse crer aí não salva ninguém, né? Porque se crer salvasse, o mundo todo estava salvo. Verdade ou não é? Não é que agora nós temos que crer para a salvação. Amém. Crer e saber que essa é a verdade, crendo, praticando, obedecendo, aí tudo bem. Mas esse crer natural, né? Esse crer cultural do mundo, porque esse é um crer da cultura, é a cultura do povo, crer. Não é esse crer aí não salva. Porque qualquer indivíduo crê em Deus. O apóstolo Tiago diz que os demônios creem e tremem, mas não tem salvação para eles. Então esse crer aí é um crer verbal, é da boca para fora. Tem que crer e obedecer a palavra. Amém. Verdade ou não é verdade? Eu estava conversando com uma pessoa nessa viagem que eu fiz, e de repente uma pessoa veio questionar a questão do crer. Não, mas eu creio que esse crer aí leva a pessoa à salvação. Isso eu concordo. Claro que leva. É um princípio. Tem que levar. Mas ficar no crer, aquele crer associado à cultura de um povo, esse não salva. O crer do eu acho, ou como eu acho, não salva. Aí eu acho que assim, não, você tem que crer com o coração, como diz o apóstolo Paulo, porque é aí que leva para a vida. Amém. E quando nós cremos na palavra, de fato, você vai dizer amém para toda ela. Amém. Vai ou não vai? Amém. Se a Bíblia diz que uma mulher não pode ser pastora, você vai dizer amém. Amém. Quase que eu caí agora de susto. Porque o profeta não diz que uma pessoa que tem o Espírito Santo é aquele que dá amém a toda a palavra de Deus? Amém. Não é verdade? Amém. E essa pessoa, quando eu falei isso com essa pessoa, ela disse, não, o senhor aí já partiu para outro caminho. Eu disse, não, eu estou na Bíblia ainda. Amém. Eu estou falando o que a Bíblia diz, o que o mensageiro diz. Não, mas os tempos mudaram. Olha o problema das pessoas.
Ele diz assim: os tempos mudaram, mas a Bíblia continua a mesma. Amém. E a mensagem continua a mesma. Glória a Deus. Tem que ser de acordo com a palavra e com o mensageiro. Amém. Veja, por exemplo, quando Saulo de Tarso, ainda Saulo, não era Paulo ainda, quando ele estava indo no caminho de Damasco, o que foi que ele viu lá no caminho? Foi um homem? Não. Foi uma estátua? Não. Ele ouviu uma voz, mas o que foi que ele viu? Pode falar. Ele viu o quê? A coluna de fogo. Foi ou não foi? Amém. Né? Então o que ele disse? Quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu percebes. Foi a coluna de fogo que ele viu, vindicando ele. Porque a coluna de fogo vindica um profeta. Amém. Então a voz disse: eu sou Jesus. Aquele fogo que Paulo viu, aquela coluna de fogo. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir a coluna de fogo não é coisa boa. É verdade. Tem que crer nela. Amém. Amém? Amém. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Agora o profeta continua, ele diz assim, no parágrafo 46, Mombrana diz assim: agora, como que ali nos séculos médios, este grande rei, Acabe, surgiu, veja o que ele diz aqui, surgiu em poder. E ele estava, de certo modo, andando sobre a reputação de outros reis israelitas, o qual era Acabe, ele próprio, era, de certo modo, um crente fronteiriço. Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa maneira, porque ele ficava parte do tempo neste lado do muro, parte do tempo naquele lado do muro. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim, ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável. Não se sabe o que fazer com respeito à pessoa. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão. Na igreja hoje estão regozijando e cantando e louvando a Deus, e amanhã por aí bebendo, farreando, correndo por aí. Logo é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. Não é isso verdade? É verdade. Veja, Acabe, o profeta diz, era um homem mais ou menos desse tipo de pessoa. De toda maneira que o vento soprava, Acabe tinha a sua vela içada, fosse deste lado ou daquele lado. Seu casamento o atrapalhou completamente com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, filha de um rei, uma Jezabel, muito bonita de aparência, mulher muito bonita, porém em seu coração ela era perversa. E ela era uma idólatra, e ela fez com que todo Israel. Agora, como eu gostaria de tocar nisso apenas por alguns minutos, nós ficamos de entrar no âmbito disso, sobre maternidade. Veja ali, e quando um homem parte para se casar, o tipo de moça, mulher, que ele é mais do que apenas olhar na beleza. Você tem que ter alguém, tanto alma como corpo, unidos. Alguém que verdadeiramente vá ser uma amiga e companheira, que perseverará com você em qualquer ocasião. Amém. Não é verdade? Amém. Já imaginou um lar dividido, marido pensa de um jeito e mulher pensa de outro? É complicado, fica difícil. Né? Eles não vão deixar de ser abençoados, mas a luta vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Digamos, o irmão Eric crê na mensagem, digamos que a irmã Miquela não cresce. Ele ia sofrer mais. É verdade. Ele ia sofrer mais. Se não há unidade, então eles estão andando em caminhos diferentes. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então não vai ter prosperidade nesse lado. O homem crê e a mulher não crê. A mulher crê e o homem não crê. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, né? Claro, Deus vai atender a oração deles, né? Mas vai ser mais difícil. Então o que é que o homem vai fazer? Vai sofrer mais, vai orar pela esposa, ou a esposa vai orar pelo esposo. Senhor, meu marido não crê nessa verdade. Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, a minha esposa não crê nisso, tem misericórdia dela. Ele vai ter que passar ali um altar da intercessão, orando e clamando, porque o diabo tem cegado um deles. Aí ele vai sofrer
nessa mensagem aqui, ele vai nos mostrar aqui o que é ouvir uma pessoa errada. Veja, Acabe, ele apenas se enamorou dela, de Jezabel, o profeta fala aqui, porque ela era bonita. Só por isso. Eu suponho, e se casou. Não poderia ser nada mais com ela, por causa de tão perversa que ela era. A bicha era ruim. E ela foi ali. E então, naturalmente, estando envolvido com ela assim, e a amava, ora, ele fez com que todo Israel pecasse e fosse contra Deus e destruíssem os altares de Deus, edificaram os altares de Baalim e tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Agora, ele tinha sua esposa e havia feito com que o justo Nabote, muitos de vocês leram sobre ele, como ele tomou o seu jardim através de engano e jurou uma mentira, e houve falsa testemunha contra ele, porque ela queria fazer algo pelo seu marido e matou um homem justo com o fim de conseguir um jardim que ficava perto da terra do palácio. Veja o que essa mulher fez. Tudo isso, agora veja o interessante aqui. Preste bem atenção no que você vai ouvir aqui. Que o irmão Plano diz aqui no parágrafo 49. Tudo isso Deus estava olhando. Deus está nos olhando ou não? Amém. O que nós estamos fazendo ou não? Amém. Está. Ele está olhando todas as coisas. Deste modo, o profeta Elias, o qual era um grande, poderoso servo do Senhor, profetizou e disse a Jezabel o que aconteceria com ela. E ele disse a Acabe que os cães lamberiam o seu próprio sangue. Verdade isso ou não, irmãos? Agora, quando Deus tem dito qualquer coisa, naturalmente naqueles dias, a palavra direta do Senhor vinha através de quem? Profetas. Deus, em tempos diversos e em diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas. Neste último dia, através do seu Filho Cristo Jesus. Amém. Deste modo, esta é a palavra. E se qualquer coisa é contrária a isso, não se envolva com ela. Está vendo? Agora, secundariamente, ele sabia, hoje, através. Deixa eu ver aqui. Deste modo, esta é a palavra. E se qualquer coisa é contrária a isso, não se envolva com ela. Está vendo? Agora, secundariamente, ele fala hoje através do profeta, o vidente e assim por diante. Porém, primeiro é isso, a palavra agora. E Acabe havia feito esta iniquidade e ele seguia adiante. Deus havia abençoado o povo por muitos anos. Quantos creem nisso? Amém. E finalmente Jeosafá era rei sobre Judá, enquanto Acabe era rei sobre Israel. E então Jeosafá era um homem justo. Ele era filho de Asa. Asa era um rei, era um homem justo. E ele destruiu todos os altares dos ídolos, edificou os altares de Jeová. E eles a terem um reavivamento, por assim dizer, em Judá. E então, depois de um tempo, Jeosafá, ou Acabe, melhor dizendo, mandou ir. E ele encontrou um outro pedaço de terra na Síria, que ele pensou que pertencesse a ele, que ele pensou em conquistar. Assim que ele perguntou a esse Jeosafá se ele queria vir fazer uma aliança com ele. E naturalmente há um grande perigo agora. Veja, quando eles viram este grande rei Acabe ali, e eles viram este grande rei aqui, Jeosafá, um deles um morno, o outro um homem cheio do Espírito. Observe como você faz a sua aliança, observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. Amém. Temos que ter cuidado com quem estamos fazendo aliança. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus continua dizendo que luz e trevas não se unem. Continua dizendo ou não, irmão Isaías? Não está lá ainda? Do jeito que o Espírito de Deus inspirou Paulo para falar.
Luz e trevas não se unem. Por isso que a Bíblia diz que um solteiro cuida das coisas de quem? Senhor. Do Senhor. Eu creio assim também. O profeta fala aqui: eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvidas. Isso tem queimado em meu coração. Ele diz: nós estamos vivendo nas sombras do tempo. Quantos creem nisso? Amém. Isso poderia acontecer a qualquer tempo. Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, e nós estamos vendo. Nós estamos em pleno verão e estamos vivendo como se fosse um inverno. Nunca vi no mês de fevereiro ventar tanto como temos visto esses dias. Está parecendo até mês de agosto. Está mudado ou não está? Nessa mensagem aqui não está. Nevascas acontecendo fora de tempo, né? E rios transbordando fora de época, chuvas e mais chuvas fora, uns acabando com água, outros morrendo seco, como é o caso do Rio Grande do Sul. Um lado do estado do sul está se acabando sem chuva, um outro lado do Brasil está se acabando com água, numa região venta demais, derrubando carros e árvores. O que é isso? Isso é o cumprimento das Escrituras, daquilo que pregou o profeta mensageiro desta era. E esta é uma advertência para que nós possamos acordar e entrar na realidade desta mensagem. Amém. Saber que se nós zombarmos desta verdade, nós vamos perecer com o tempo. Temos que ficar com a mensagem, temos que ficar com a revelação que Deus trouxe para esta era, porque esta revelação é um alimento preparatório para o arrebatamento. Amém. Não é para ficarmos neste mundo, porque nós não temos nada deste mundo. Amém. Nós temos este Deus Todo-Poderoso que nos visitou por meio desta Glória a mensagem, Deus. para nos preparar para Glória nos a Deus. tirar desta terra. Amém. Então nós temos que ficar com a mensagem Amém. e com o mensageiro. Mas agora, quem é que vai querer isso? Quem vai querer? Quando muitos querem seguir a sua própria vontade. Um irmão lá no encontro falando a respeito de filhos. Ele disse: olha, tem aqueles filhos que gostam de fazer a própria vontade. E tem mulheres que gostam de fazer a própria vontade, que não se submetem aos maridos. Porque lá no encontro, embora não foi agora nesse encontro que falou-se assim, do que eu estou falando, foi em outra ocasião, que lá tem encontro, culto de jovens no sábado à tarde. E podem participar os jovens solteiros e casados, quem puder participar. Mas em outro tempo falou-se a respeito de filhos solteiros que estão ali sob a tutela dos pais e que não se submetem aos pais. Então teve um pastor que estava falando algo lá, não, foi assim a parte, num momento assim de conversa. Ele disse assim: olha, se vocês jovens não querem obedecer aos pais de vocês, então para que vocês querem ter pai? Então para quê? Se vocês que são casadas e não se submetem aos maridos, por que vocês casaram então? Não é verdade ou não é verdade? Verdade. Para que casar? Para oferecer o justo castigo? Quem vai sofrer? Casou e não se submete ao marido. Peraí, irmãos, aí eu não estou entendendo mais nada. Eu estou achando que eu sou um feto que não consegue entender nada, que só chora. Eu não consigo entender. Para que casou? Casou, aguenta. Mas tem aquela que são petulando: meu marido não manda em mim. Misericórdia. Né, irmão meu? Mas casou para quê? Casou porque quis. Casou, por isso que tem maridos que tomam a posição da liderança. Agora tem uns que são brutos, que querem agir na força, não é por aí. Não é no muque ou pegar um cacete e querer também arrebentar, não é por aí. Porque tem uns que pensam que é pegar a chibata ou um chicote e
querer bater na mulher e nos filhos e dizer para me obedecer como se eles fossem cavalo. Não é por aí, é liderança, liderando. É assim que tem. Olha, a Bíblia diz que é assim, então eu vou seguir o que a Bíblia diz. Eu creio num profeta, eu creio numa mensagem, então é para ser assim, assim e assim. Amém. E se ela disser, mas eu não creio assim, eu não vou andar nisso. Se você não crê assim, você vai andar desse jeito, porque eu sou seu marido. Amém. Não importa. Se um casal não estiver em unidade, vai cair. Esse casamento não vai durar muito tempo não, infelizmente. Pode até não se separarem e ficar dentro de casa por causa do temor a Deus, mas estão separados, não se entendem. Aí quem vai sofrer mais? Vai refletir em quem? Pode, nos filhos. É por isso que eu digo aos solteiros, leia aquela mensagem do profeta, escolhendo uma noiva. Você amanhã está chorando. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, lá em setembro do ano passado, teve uma moça lá que disse, casada, e o marido não é da mensagem. Ela chegou lá e disse, pastor, eu não dei ouvidos ao meu pai, estou aí, pagando um preço. Mas vou fazer o quê agora? Só a morte pode separar. E ela disse, ele é um bom homem, mas não quer saber disso. E eu estou pagando o preço. Mas o meu pai me avisou. Não estou me queixando contra meu pai não, porque meu pai me avisou, minha mãe. Então eu sou calada. E eu só lamento, né? Só tenho que lamentar, infelizmente. Veja, o profeta fala aqui, diz assim, vou dar um pulinho assim para. Tem uma coisa tremenda que é que se vê aqui. Você crê em toda a palavra, amém? Amém. Quantos aqui creem na Bíblia? Amém. Quantos creem que a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo? Amém. Então, graças a Deus que você está sentado, porque tem coisa aqui que eu preciso pregar o que o mensageiro disse. Glória a Deus. Eu não sou responsável assim por isso aqui. É Deus que deu ao profeta. Amém. E eu tenho que falar o que o mensageiro disse. Glória a Deus. Eu estou rindo assim porque eu estou olhando para a cara de você, porque vocês disseram que crê, então quem crê tem que ouvir. Né? Graças a Deus. Então eu estou tranquilo. O profeta diz aqui no parágrafo 61, ele diz assim, ouça, eu desejo confessar bem aqui antes que eu siga mais adiante. Eu sou um pregador antiquado, eu também sou. Glória a Deus. Que ansia ver os antigos dias novamente. Eu tenho visto tanto desta personificação, Hollywood fascinante, porque Satanás chegou lá nos Estados Unidos com Hollywood, né? Fascinando o Evangelho ao ponto que eu fico saturado disso. Sim, Senhor, eu desejo ver a antiga moda. Eu tenho receio que nós estejamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Linha de perigo. Agora, Jeosafá vem, pensa, bem, este grande rei de Israel, eu apenas, estará tudo bem. E bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? Ele fez uma aliança para ir lutar contra o inimigo, com o mesmo interesse, porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo. Porém, eles não eram, um era o grupo cheio do Espírito, o outro era o grupo morno. Eles não são o mesmo povo, não, Senhor. Você não pode ter, as trevas não podem ter companheirismo com a luz, a noite não pode existir na presença da luz do sol, e a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. É melhor ser trevas ou luz. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Exato, essa é a linha de perigo. E então Jeosafá, quando ele veio, então esta grande aliança foi feita, ao qual não agradou a Deus. É aí onde muitos pensam
que o que estão fazendo está agradando a Deus, não é verdade? Josafá achava que estava tudo bem. Não, nós vamos ser um só povo. O meu exército e o teu, nós vamos ser um. Mas o profeta diz, mostra aqui na palavra que isso não agradou a Deus. Né? Ele viu que esse foi o tempo do seu todo alvoroço agora. Eu consegui favor com este rei. E ó, eu tenho companheirismo com este vizinho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Veja, seja cuidadosa nisso, igreja, está vendo? Isso é o que causa todo o problema em volta desse tabernáculo aqui, e envolvendo outros, está vendo? Tenha cuidado com quem você está se relacionando, está vendo? Saia rapidamente, e ou seja por Cristo, ou seja contra Ele. Ou é por Ele, ou é contra Ele. A pessoa não pode estar a favor dele e a favor das coisas do mundo. O irmão Jorge Smith, pregando lá no encontro, ele disse, estava falando a respeito, porque ele viajando, ele viaja o mundo todo. O ano passado ele esteve em 12 países. Só em Israel ele vai 2 vezes no ano. Ele viaja, domingo passado ele já estava no México. Ele provavelmente hoje deve estar na África, não sei, segundo ele falou algumas coisas lá da sua agenda. Mas o que ele falou, eu repeti aqui, vou repetir de novo. Ele disse que o pior país dentro das igrejas da mensagem, onde ele viu que as mulheres se vestem ainda de forma imoral, é esse de Brasil. E eu tenho viajado nesse Brasil e tenho visto isto. Eu não estou só de ouvir falar. Eu tenho comprovado isso. Eu tenho viajado do norte ao sul e tenho visto estas coisas. E o irmão Jorge Smith disse, olha, vocês aqui que estão aqui nesta noite, vocês irmãs, se você quer andar da maneira como você está se vestindo, com roupinhas acima do joelho, com manguinhas, com roupas, com blusas sem manga, você tem que pisar na palavra de Deus primeiro. Tem que pisar nesta Bíblia primeiro, para andar do jeito que quer. Mas o que é que elas querem? Elas têm iniquidade. Elas querem andar do jeito que andam, porque há um espírito errado nelas. Elas gostam de mostrar a carne para os homens e se prostituírem com eles. Elas têm iniquidade, há um espírito errado nelas, e os maridos não olham isto e são tão culpados quanto elas são. Amém. Mas o que vai se dizer? Pregar isso é ser quadrado, antiquado, né? Os tempos mudaram, mas a palavra do meu Deus continua a mesma. Amém. Amém. E eu fico com esta palavra e com esta mensagem. Amém. O profeta fala aqui assim, diz aqui, olha, eu tenho receio que nós tornamos isto muito fácil. Porque os púlpitos, muitos púlpitos aí são culpados disso. São culpados. Eu sou pastor, mas antes de ser pastor eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Eu tenho que falar, o que eu falo aqui eu falo dentro de casa. Tenho que cuidar da minha casa primeiro. Porque se a coisa está errada, eu tenho que falar. Não posso só falar aqui. Não eu vou ser tão culpado quanto os outros que estão lá fora. Só fala aqui, não fala dentro de casa. De repente eu posso receber uma pessoa em casa, uma vez, duas, uma mulher mal vestida, porque ela não sabe da verdade. Né? Foi tratado nesse encontro essa questão. Não, você não pode chegar. Não, vem uma vez,
Interessante que ninguém vai para um médico do jeito que vai para uma praia. As mulheres não vão. Eu acho interessante que muitas mulheres ficam nuas na praia e quando vai para um médico ficam com vergonha de dar roupa na frente do médico, né? Ou coisa desse tipo. Vão nuas para a praia com aquela roupa que eles chamam roupa de banho. Isso foi uma invenção do capeta. Aí vão, ficam daqueles se expondo para os homens e os maridos lá, exibindo as esposas como um prato de picanha para os homens comerem. Teve um rapaz casado recentemente, quando completou 3 meses de casado, ele foi numa loja, conhecia o número da esposa, o manequim, o corpo dela, comprou um vestido para ela, muito bonito. Quando ela abriu, antes de abrir, ela abraçou o esposo, ele beijou e agradeceu pelo presente. 3 meses de casado. Quando ela vestiu o vestido, se olhou no espelho, chegou para ele e disse: querido, eu agradeço muito por esse presente, mas eu estou nua com ele. Ele é muito aberto, tem muito decote. Ele disse: não, mas o que é bonito tem que ser mostrado. Foi o que ele falou para ela. E eles saíram para comemorar os 3 meses de casamento, foram lá para um lugar. Chegando lá, tinha uns homens lá, um grupo de amigos, comemorando não sei o que. E ele sentou lá com a sua esposa, e na posição que ela sentou assim, ficou praticamente de frente daqueles homens lá. E 2 deles lá começou a comê-la com os olhos. E o marido, ela toda inquieta, e começou, porque quando uma pessoa chega perto de uma mulher, ela faz isso. Ou quando está sentada e a roupa está acima do joelho e ela fecha as pernas quando chega um homem, é porque a consciência dela disse que ela está mal vestida. É verdade. E de repente o homem percebeu, o marido percebeu que os homens já estavam olhando demais para a esposa dele. Ele se levantou e foi lá tomar satisfação e perguntar o que é que eles estão olhando. E um desses homens lá, ousado, disse: eu estou olhando para a sua esposa que está nua e eu estou me agradando disso. Disse: mas ela é minha esposa, olha o respeito. Se você tivesse respeito por ela, você não estaria com ela mal vestida desse jeito. Eu olho e se você quiser tomar alguma atitude, vamos, porque eu estou topando o que você quiser. Você não tem moral para falar nada. Mas pregar isso é duro demais, porque para eles os tempos mudaram. Uma mulher que veste uma roupa acima do joelho está nua, está mostrando a sua carne. Porque quando ela senta, a roupa sobe ainda mais alto. Mas elas não querem saber disso. Não querem mostrar a coxa. Isso é o diabo que tem feito isso com elas. E elas estão cegas. Por que estamos falando isso? Porque este mensageiro pregou assim. E os homens estão cegos, como Jezabel cegou este Acabe, que era uma prostituta, e ele estava cego e se enamorou dela. E os homens de hoje não são diferentes, e ainda casam com esse tipo de pessoa. O que esperar disto? Crer numa transformação de uma vida dessa, nós cremos sim. Mas não é fazendo aliança com eles. Deixa que Deus manifeste se eles são eleitos, se ela é um eleito ou não. Porque luz e trevas não se unem. Enquanto uma mulher estiver tendo um comportamento desse, estaremos orando por ela, estaremos orando por aquele homem, para que Deus possa fazer uma obra na vida deles, mas não fazer aliança com eles, não nos precipitarmos
Deixa Deus fazer a obra. Daí Ele vai manifestar. Se vai ser sua esposa, se vai ser seu marido, ou assim por diante. Amém, meus irmãos? Amém. É desse jeito que tem que ser feito. Glória. Uma pessoa chegou para o irmão Jorge Smith, quando ele estava viajando em um país aí, um jovem, ele estava querendo fazer aliança com uma moça para namorar e casar, ele estava gostando dela. O irmão Jorge Smith, simplesmente na hora, tomou aquela mensagem do profeta. Ele estava com ela em espanhol, escolhendo uma noiva. Ele disse: leia essa mensagem e faça aquilo que o mensageiro está dizendo aqui. Leia essa mensagem, escolhendo uma noiva. Se você vê aqui e tem que seguir do jeito que está aqui, faça como está aqui, porque você vai se dar bem. Porque um casamento, o profeta diz, não é o pastor que faz, é o rapaz que escolhe. O sacerdote apenas confirma aquilo. O irmão Eric, quando escolheu a irmã Miquel para casar, quem fez o casamento foi ele. Eu apenas confirmei que ele já tinha tomado a decisão. Aí eu celebrei, apenas impusemos as mãos para abençoar esse matrimônio. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele quis, ele a escolheu, ele escolheu. E ele quando ele escolhe, quem faz o casamento é ele, porque foi a escolha dele. Amém. E casamento é até que a morte os separe. Amém. Só a morte dissolve um casamento. Amém. Ah, mas eu não tenho mais, eu não gosto mais, eu não estou mais. Casou porque quis. Casou porque quis. Casamento não é brincadeira. O casamento aqui, o profeta fala aqui sobre essa questão também de relacionamento. Ou pensa que casamento é sinônimo ou ausência de problema. Não, pelo contrário. Casamento é problema. Amém. Casamento é problema. Vocês sabem disso. Quem já casou aqui sabe. Quando está namorando, fica encantado. Não olha o camarada direito. E Acabe se encantou com a beleza de Jezabel. Somente isso, não havia amor entre eles. Primeiro porque o profeta disse que foi um casamento político. Era um interesse político. E ele se encantou com a beleza. Porque homem é danado para gostar de beleza. Porque beleza é pecado. É verdade. Né? Você não entende, não vou ter tempo de explicar essa questão, mas é onde está o pecado. Né? E quando ele se encanta, quando ele vê, ele olha, ele diz: é essa. Escolheu pelo olhar e não pela vontade divina. Não foi para o quarto orar pedindo a Deus: Senhor, é esta que tu tens para mim, para que eu viva com ela o resto da minha vida. Não procura conhecer quem são os pais. Ele não procura conhecer ela, quem são os pais. Porque uma moça, quando eu estava pregando lá em Araguari, lá no estado de Minas, no ano passado, falando sobre essa questão, que muitos moços ficam encantados, né? De repente um moço chega na casa e diz: mãe, eu vi uma menina que ela dá um glória a Deus tão lindo, ou ela canta tão bem. Não é por aí. É pelo comportamento em casa. Se ela é obediente aos pais, se é temente a Deus, se crê em toda a palavra, se anda como a Bíblia diz, como tem que ser. Mas vai se encantar com a voz e pelo glória a Deus que ela dá, vai estar com a cara na parede. Porque beleza não sustenta casamento. Senão os casais que são bonitos aí, ninguém se separava. É verdade ou não é verdade? E quantos homens aí não têm jogado mulher fora assim, bonitas? Não tem amor. Beleza não sustenta o casamento. Não vou aqui dizer que a gente tem que agora arrumar uma bruaca. Qualquer um que vê por aí: eu quero a mais feia, para ela não se separar de mim. Não, porque também feiura também não sustenta casamento. Não adianta. Nem beleza sustenta e feiura tampouco. Eu conheci um rapaz jovem, eu e o pai do meu sobrinho que está aqui, a gente conheceu um rapaz, eu e meus irmãos, e tinha um amigo nosso, um Jorginho, precioso.
bichinho era feio que doía no osso do mocotó. E ele dizia assim, ele por ser assim, ele tinha aquela beleza porque ele era um cristão autêntico. Glória a Deus. Mas assim, de fisionomia, ele era feinho, que a gente até ria. Mas era uma graça de pessoa. E ele dizia assim, ele chegava para a gente e dizia assim, eu quero um dia quando eu casar, eu quero arrumar uma mulher não muito bonita não, para ela não me separar de mim, porque eu sou feio mesmo. Né? Uma preciosidade, mas não é por aí. Escolher a noiva é o homem que escolhe. Agora Deus é quem tem que manifestar isso. Amém. Amém? Amém. Porque quando vier essa adversidade, tem os problemas. Por meio de ser fiel na tristeza, no amor, na enfermidade, na escassez, na fartura, quando ela acorda feia, com mau hálito e assim por diante. Porque quando acorda, todo mundo que acorda de manhã não acorda perfumado. O amor está aí, de suportar essas coisas. Amém. Quando está ali doente, passando mal, você está ali ao lado, para ver o que vier. Mas muitos querem escolher pela beleza, e assim por diante. Não é pela beleza, é pelo porte de vida espiritual, santidade que tem que querer do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Veja. Eu gostaria aqui de ver uma questão. O profeta, quando fala aqui sobre a questão voltando aqui, ou adiantando aqui a questão de uma flor, todo marido admira a esposa, não importa a idade que ela esteja, se ela está velhinha, já com as ruguinhas aparecendo, ele é a flor dela. Uma florinha murcha, mas é, né? Mas é, não deixa de ser. Né? Os mais novos casais não podem dizer que eu já estou quase perto disso, né? 26 anos de casado, então já está assim, né? Eu já estou enrugadozinho, um pouquinho assim de ruga e assim por diante, mas é minha flor. Glória a Deus. Então como é que eu não vou deixar que nenhuma vaca nesse país venha lamber a minha flor? O mensageiro fala nessa mensagem que uma flor é linda, mas Deus, na flor, existem umas pequenas baionetas, o profeta chama, e lá tem uns espinhozinhos, que é aquilo ali que a protege. Porque uma vaca pode cheirar uma flor, mas não lambe a baioneta que ela tem. Assim é a esposa para com o marido. Ela tem que ser linda para ele e não para o outro. Então eu não vou exibir a minha esposa como um produto, mas como uma mulher santa. Amém. E quem olhar para ela vai dizer: esta mulher é estranha, ela se veste desse jeito, não pinta o cabelo. Por que ela não pinta o cabelo? Alguém vai dizer: oh, ela anda desse jeito porque ela é uma serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Uma pessoa chegou para mim e disse: olha, que mensagem é essa que o senhor está pregando? Eu disse: eu vou lhe dizer. A mensagem que eu prego é a mensagem da última era. Amém. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Amém. E essa mensagem veio preparar um povo para o arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Que mensagem é essa? É a mensagem que veio vindicada por Deus para tirar a noiva do meio da igreja. Amém. Amém? Amém. Você crê que tem uma noiva que foi tirada do meio da igreja? Amém. Pessoal, existem duas igrejas. Só duas, o profeta diz. Uma é verdadeira e outra é falsa. Assim como existe o amor e o ódio, a verdade e a mentira, o céu e o inferno, a luz e as trevas, só pode existir duas igrejas. Mas em tantas igrejas tem por aí, são denominações. É verdade. Mas igreja só existe duas. Uma é a verdade e a outra é a mentira. Tem mais aqui. Os irmãos suportem até meia-noite hoje. Amém. Porque tem mais. Os irmãos, quem não veio hoje, faltou, se livrou de ficar aqui 4 horas. Aí diz aqui: aquela flor é linda. É linda uma flor? Qual é das mulheres aqui que não gosta de uma flor? Toda mulher gosta. Gosta ou não gosta? Gosta. Então veja,
Eu penso nisso do mesmo modo que quão linda é a flor. Ela floresce e ela tem fragrância. E quem passa perto, a cheira. O animal se aproxima, a cheira. Porém agora, ela é a coisa mais gloriosa. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a coisa mais gloriosa. Cura divina, e poderes e maravilhas, e sinais, e milagres, e liberdade do pecado. É um lugar lindo. Porém, olhe, se essa rosa, nós queremos que vir a igreja como toda a natureza. Aquela rosa sendo linda, cada vaca no país a lamberia se pudesse. Porém a natureza proveu pequenas baionetas, pequenas, com hastes se projetando ali, chamadas espinhos, e não mexem com elas. Isso a protege exatamente. E eu penso hoje, se nós não tivermos a palavra de Deus mais aguda do que uma espada de 2 gumes ao redor da beleza, do poder, da santidade de Deus, nós vamos deixar cada vaca no país selecioná-la e lambuzá-la. Isto a macularia, isto será um endividamento para a igreja. Isso é correto. Amém. E é o que tem acontecido com a igreja. A igreja tem deixado o diabo brincar com ela, feito um fantoche, lambuzando ela. Porque os púlpitos das igrejas, os pastores são culpados de não pregar a verdade da palavra. Amém. E aqui, para os que não estão aqui, já estão acostumados, para quem está aqui, nós pregamos, eu creio na palavra de Deus. E creio que ela é a mesma, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém? Amém ou não? Amém. Bendito seja este Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Uma profeta fala aqui na página 15, parágrafo 104. Ele diz aqui, falando a respeito de Jeosafá, a respeito da posição que ele tomou mediante Acabe, quando foi chamado, ou perguntou se havia mais um profeta, ou mais algum profeta, dentre aqueles 400 profetas que estavam ali. Porque Acabe, ele estava ouvindo aqueles 400 profetas que estavam ali, não estavam? E todos eles falando a mesma coisa, sim ou não? Amém. E aqueles 400 profetas dizendo que ele subisse à guerra, que ele iria se dar bem. Ele, 400 profetas. E Jeosafá, quando ouviu aquilo, disse: rapaz, tem alguma coisa errada aí. Ele falou: não tem mais um, não. Mais um? Eles têm o Micaías aí, mas ele só fala coisa ruim para mim. Ele não fala coisas boas para mim, não. Por que ele não falava coisa boa para Acabe? Porque Micaías era o profeta daquele tempo de Deus. Amém. E ele tinha o assim diz o Senhor. Glória a Deus. Os outros profetas não, eram mentirosos. E esses profetas, esses 400 profetas, representam as denominações, os pastores que têm pregado a mentira para o povo e não têm mostrado a verdade das Escrituras. E ele diz: tem mais um. E ele diz aqui: oh Deus, dá-nos mais alguns Jeosafás, saturados aqui desta palhaçada de Hollywood. Isso é correto, fingindo, fazendo de conta ser algo que eles não são, aparentando, dramatizando, enganando. E então, quando eles entram, o que se tem quando ele entra é como pedir a um homem: venha nadar em um deserto. Nada mais seria a não ser a areia na sua cabeça para causar tristeza mais tarde. Agora nota, para dentro de que pode se trazê-lo? Uma certa senhora disse para mim outro dia, um homem disse: eu iria à igreja, porém, o que eu obteria quando fosse à igreja? Disse: tudo que eles fazem é organizar algum jantar, e sobre isto, aquilo e aquilo mais. E a senhora disse: eu fiquei sem fala, pois eu não sabia aonde enviá-lo. Aí está você, disse: eu queria poder encontrar uma velha igreja onde verdadeiramente cantassem os antigos hinos e vivessem piamente. A gente tem visto isso hoje? Aí afora? Temos visto?
Os filhos estão famintos, eles comerão o que acham numa lata de lixo. É responsabilidade da igreja do Deus vivo de alimentá-los com a verdadeira palavra viva. Amém. De Deus. Ali toda aquela fascinação e asneira, Jeosafá disse: não há mais um, disse Acabe. Bem, para que você necessita de mais um? Nós temos 400 dos melhores homens selecionados, educados, bem alimentados, bem vestidos que há no país aqui em pé. Cada um deles em comum acordo e em um coração e em uma voz dizendo: vá, Deus está com você. Quando não era verdade. Deus não anda com o mentiroso, Ele anda com o santo. Amém. Deus não anda com o imundo, Ele anda com o puro. Amém. Agora, o puro pode Deus andar com o impuro? Pode, quando Ele entregar a sua vida ao Senhor e ser lavado de todos os seus pecados. Amém? Amém. Mais um. Veja. Mais uma outra coisa. Eu preciso ir mais adiante aqui. Amém. Aguente um pouquinho. Eu digo a mesma coisa hoje, amigo. E a igreja do Deus vivo, que está permanecendo fiel para com Deus, dirá a mesma coisa. Você não pode misturar azeite e água, né, e chamar isso de salvação. Verdade ou não? Você não pode, tem que separar a si mesmo, irmão. Temos que fazer, algo tem que acontecer. Se há alguma esperança que resta, nós temos que fazer algo e fazê-lo rapidamente, pois a hora, o rápido está próximo. Quantos creem que o arrebatamento está próximo? Amém. Está bem próximo. Está tão mais perto do que nós imaginamos. É verdade. Só está faltando, né, a aliança dos Estados Unidos com Roma, né, o Concílio Mundial de Igrejas ser totalmente concluído, e aí virá o fim. A noiva eleita. Bom, alguém perguntou para o irmão Bruno dizendo assim: o senhor crê que a igreja passará pela grande tribulação? Ele disse: a igreja vai, a noiva não. Amém. Glória a Deus. A noiva não Glória a passará Deus. pela grande tribulação. Agora a igreja vai passar. Vai ou não vai? Amém. O profeta falou isso. Glória. Ele diz aqui: bem, o que você desejará com mais um quando 400 estão dando consentimento ao mesmo tempo? Vá! Deus está com você. O outro dizia a mesma coisa: Deus está com você. Quando era mentira. E hoje existem esses falsos pregadores dizendo que Deus falou quando Deus não fala. Deus não fala na boca do imundo. A palavra de Deus sempre veio aos profetas. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Veja. E ele diz aqui: coisas estão se empilhando, tudo mais. E a igreja está tão longe. Eles leem todos os tipos de revistas, livros, histórias e tudo mais. Ele diz: eu poderia ir hoje eu posso ir a uma igreja e posso dizer: quantos conhecem? Ele diz: eles conhecem cada hino depois de um desses grandes reavivamentos. Agora, em que página está certo hino? Eles sabem que está, eles sabem quem é candidato a presidente, quem é candidato a isso, e quantas estrelas de cinema se casaram, isso e aquilo mais. Porém, da palavra de Deus eles não conhecem nada. Pergunte a um jovem por aí afora quantas vezes já leu a Bíblia toda. É uma vergonha. Não conhecem a palavra de Deus e conhecem um time de futebol, o nome dos jogadores, do goleiro ao outro lá. Mas da palavra de Deus eles não sabem nada. Deveriam estar prostrados em casa, chorando, se arrependendo disso. Amém. E ainda dizem que são cristãos. E ainda dizem que tem chamado. Não tem chamado para nada. Tem chamado para arrependimento e viver uma vida pia diante de Deus. Ele diz aqui: porém hoje nós dizemos, todos aproveitem muito, né? Todos batam palmas, todos gritem aleluia, todos façam isto.
como nós temos um monte de espalhafato. Amém? Deus, nós temos estas novas canções e as cantamos tão rápido que parece que vamos atravessar uma parede correndo com elas. Porque hoje se introduziu o rock dentro da igreja, o jazz, o samba, o pagode, o malagode, o fagode, o forró, o candomblé, músicas, ritmos do candomblé dentro da igreja. Eu provo isso. Ritmos de tambores que são tocados dentro de macumba. Mas eles acham que isso é normal. O rock, na boa, ele está dizendo que o rock. Quando eu preguei na abertura do encontro internacional em Curitiba, eu falei a respeito disso com um grupo de uma igreja denominacional. Eles foram cantar, uma banda dentro da igreja, foram cantar lá e disseram assim: irmãos, e saudaram e disseram assim: nós vamos aqui tocar uma música, vocês não se espantem, porque nós vamos tocar aqui um rock santo. Como é que o rock pode ser santo se veio do inferno? Agora eles vão aceitar isso? Se dissermos isso, eles vão aceitar? De onde se originou o rock? Do inferno. Pergunte aos descendentes de Elvis Presley o que eles vão dizer. Eu estive nos Estados Unidos 2 vezes. Eu sei do que eu estou dizendo. O profeta desta era sabia o que estava dizendo. Amém. Eu vi as igrejas lá, como elas estão se comportando. Tenho viajado a esse país e tenho visto como elas estão se portando. Quando eu conversei antes de viajar para Curitiba, quando eu me deparei com um ateu aqui, um comerciante, quando eu entreguei uma literatura para ele disse: é política. Eu disse: não. Disse: evangelho é coisa de crente. Não quero, sou ateu, só creio no meu trabalho. Eu disse: o senhor crê no que o senhor quiser. Se eu não crer em Deus, tem que crer no outro, porque só há 2 crenças: ou Deus ou o diabo. Ou você tem Jesus ou você tem Satanás. Ou vive uma vida santa, ou então tem que viver uma vida suja. As duas é impossível viver. Ele sabe, eu nunca me identifico como pastor quando eu saio para evangelizar. Não precisa. Ele xingou o pastor que me riu lá. Ele disse: todo pastor para mim é vagabundo, preguiçoso. E eu lá, falando com ele: o senhor pensa o que quiser. Ele disse: olha, moço, eu moro ao lado de uma igreja, não vou dizer o nome. Eu moro ao lado de uma igreja e eu não vejo outra coisa a não ser striptease público dentro da igreja de onde eu moro, que eu sou vizinho. A começar pela esposa do pastor. Um mau exemplo para as mulheres. Ele diz: a minha esposa não é crente, não crê nisso, não crê naquilo, mas se veste como uma dama. Eu tive que concordar com ele, porque é verdade. Mas pregar isso é ser quadrado demais, é ser antiquado demais, porque para eles os tempos mudaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Vocês aguentam mais de 10 minutinhos aqui? Amém. Eu preciso concluir aqui. Se você notar, veja, o profeta fala aqui, o que eles fizeram, o que aconteceu, aqui está onde nós começamos. O diabo, como Morgana diz, estabeleceu o seu quartel-general lá na Califórnia, em Hollywood, né? E ali é onde ele começou, bem ali, para desmoralizar o mundo e assim por diante. Todos nós sabemos que a moda que existe hoje no mundo, no geral, em todas as periferias do mundo, veio da França, Paris. E o profeta já dizia naquela época, ele dizia: olha, se existe uma toca de rato no mundo, é Paris, França. Os Estados Unidos aderiu à moda. A moda dos Estados Unidos vinha de Paris.
Os Estados Unidos excedeu a Paris e passou a vir dos Estados Unidos para o mundo. Por isso que hoje nós temos vitrines e manequins exibindo que o diabo já havia arquitetado desde aquele tempo. Mas a Bíblia diz que tipo de vestimenta nós temos que ter. Amém. A palavra de Deus diz isto. Amém. Só que esta palavra para muitos é dura demais. Eles não aceitam isto. Porque eles vão com o avanço da ciência e da tecnologia e dizem: olha, os tempos mudaram, nós temos que usar o que eles fabricam. Aí eu tomo que o profeta mensageiro diz que ainda existem peças de pano e máquina de costura que você pode fazer uma bela roupa bonita e cobrir toda a sua nudez para que não seja vista pelos homens e caia no pensamento em adultério como os homens põem fora. Porque a Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. É assim que a Bíblia diz. Amém. Aí teve uma irmã, eu tenho pena de pessoas assim, que chegou para mim, aí disse assim: esses homens sem vergonhas que ficam olhando para a gente e ficam nos desejando. Eu disse: se você estivesse bem vestida, isso não estaria acontecendo. Por que um homem olha para uma mulher com intenção impura? Olha para ela e a resposta está lá. É porque essa mensagem aqui falou isso. Verdade ou não é verdade? É verdade. É só olhar. E nenhum homem, se for tomar satisfação, está errado. Põe o rabinho entre as pernas e fique calado. Ou então manda sua esposa se vestir. Ah, mas ela não me obedece. Calou porque aqui, agora vai aguentar os chacasmos aí desses homens e as cantadas que tem que acontecer. Esta é a invasão que Satanás fez e se adentrou dentro da escola principalmente. Tem entrado e entrou dentro das escolas de modo terrível, e eles pensam que os filhos estão seguros dentro das escolas quando não estão. E nós temos que ter cuidado para não sermos achados presos dentro dessas travas, dentro desses grilhões que Satanás armou, tão bem armado. Mas olharmos para a palavra de Deus, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Espírito de Deus nos mostra em sua palavra, e sermos obedientes a ela. Amém. Uma pessoa chegou para minha esposa e disse: a sua esposa está parecendo uma velha. Eu disse: não, ela está parecendo com a noiva de Cristo. Amém. É assim que a Bíblia diz que ela tem que se vestir. Amém. Glória a Deus. Eu disse: agora eu vou perguntar a ela se foi eu que obriguei. Não obriguei. O Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Isto é Bíblia, não é teologia. Até porque a teologia, primeiro, não vem de Deus, nós sabemos disso, que é um ensino deturpado, né? Não foi uma escola que o inimigo inventou para fabricar pastores, e essa fábrica de pastores tem adulterado a Bíblia, por isso que estão pregando o que estão por aí. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos achados pesados na balança, mas sermos achados dignos de entrar no reino. Que todos nós aqui, homens e mulheres, maridos e esposas, possamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e o mensageiro desta era, e voltarmos para as Escrituras e obedecermos a tudo aquilo que ela diz. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Curva seu cabeça e vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esta tua palavra, porque esta palavra é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós sabemos, Senhor, que tu não estás na igreja, tu estás em tua palavra. Amém. Oh, como muitos têm entendido errado, Senhor, as Escrituras. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos cada vez mais a chegarmos a esta compreensão da tua palavra. É o que nós te agradecemos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.